Se a gente parasse de se preocupar com tudo que dizem que é para a gente se preocupar, as métricas, os algoritmos, faça copyright, ou mil e uma soluções vendidas para a gente, do tipo, essa daqui é a nova moda, essa daqui é o negócio que dá dinheiro, é esse negócio aqui que você deveria fazer. Não, o novo método secreto XYZ que agora vai dar certo. Sempre tem essas coisas que são objetos brilhantes que a gente fica olhando e de repente parece que essa é a saída mágica, esse é o caminho. E na real não é, sabe? Não vai ser isso, não vai ser agora, não vai ser amanhã, nem depois de amanhã. Eu tava pensando assim, já com aquela, corroborando com aquela ideia lá de inteligência artificial, e se a gente só parasse de tentar fazer tudo perfeito? Porque a gente entrega, às vezes, até para uma inteligência artificial que devia seguir os prompts, que devia fazer um negócio mais exato, e nem a IA consegue seguir. É tipo você falar assim para as pessoas: a minha companhia aérea tem 99% dos pilotos que sabem pousar avião. Ou seja, você nunca ia voar numa companhia dessa, com algum avião dessa companhia. Porque se eles têm 100 pilotos e um não sabe pousar o avião, porra, já fudeu, sabe? Ou, por exemplo, a maioria dos policiais são honestos. Porra, já fudeu também, né? Porque se tem alguns que são desonestos, então já meio que corrompe o sistema inteiro, né? Porque já tem pessoas que estão ali, que eram para nos defender, que não vão cumprir a função. Ou seja, aqueles que estão fazendo o trabalho correto, eles vão acabar sendo mal vistos, né? Pelo trabalho incorreto daqueles que se corromperam. E a mesma coisa ali dos aviões, né? Se um só não souber como pousar a porra do avião, já é o suficiente para matar um monte de gente. Então tem coisas que ou você faz bem feito, ou simplesmente é melhor não fazer nada. E essa ideia de ficar correndo atrás de objetivos não, mas ficar correndo atrás de um padrão que é sempre analisado e as pessoas sempre acham que tem a resposta e dizem que é certo. Uma questão interessante aqui que eu vou passar para vocês. Teve uma época da minha vida onde eu jogava um jogo aí, não vou falar o nome, mas teve um cara lá que, assim, ele constantemente ele estava lá entre os top 50, top 20, vai. Constantemente, ano após ano, o cara tava lá. E ele falou uma vez numa live dele, só para vocês terem uma noção. Eu já cheguei a um determinado ponto, onde eu estava ali bem focado nesse game, que eu era 0,1% do servidor. Ou seja, eu era melhor que 99,9%. Mas esse cara, essas pessoas que estavam ali nesse rank, nesse elo, ele era tipo 0,0001. Ou seja, essas pessoas que estão ali são tipo exceção da exceção da exceção. Tipo, elas descobriram alguma coisa. E ele me falou o seguinte: olha, tem poucas coisas que eu entendo na minha vida, mas disso daqui eu entendo. Disso daqui eu sei. Deixa eu só colocar uma notificação aqui para o meu mic não desligar. E ele falou que vê várias pessoas assim tentando ensinar coisas ali sobre o game e que tá tudo errado, sabe? Que não tem pé nem cabeça, que não faz sentido nenhum o que eles estão falando. E daí ele disse que ele teve um insight, caramba, a maioria das coisas na vida é assim. Tem um monte de gente aí que tem um pequeno conhecimento aí e já sai falando, sabe? Já sai distribuindo como se isso fosse uma coisa certa. E o pior, tem muita gente que segue essas pessoas. E aí o efeito de Dunning-Kruger também, né? A pessoa, quando ela se acha um gênio, que ela acha que sabe tudo, na real ela não sabe porcaria nenhuma, né? Ainda nem começou. E a pessoa que mais entende, né?
do assunto ali, que realmente é um expert, ela vai falar com humildade, ela vai falar, olha, eu entendo alguma coisa sobre isso. E às vezes o cara, tipo, sabe muito, o cara é tipo um crânio daquele determinado assunto. E isso a gente pode expandir para várias áreas. Qualquer área que você quiser falar da vida, assim. Ah, é finanças, ah, é relacionamento, ah, é área da saúde, qualquer coisa na vida. Tem sempre uma pessoa que acha que sabe tudo e ela não sabe porcaria nenhuma. Isso nos negócios também acontece muito, né? A pessoa acha que teve algum sucessinho e de repente acha que vai ser o novo Elon Musk. É tipo, cara, se toca, tá ligado? Você não vai ser o novo Elon Musk. E aliás, talvez nem as pessoas não saibam o que é e nem queiram ser. Elas querem no máximo a fortuna dele, mas no final você nem precisa de tudo isso. Com com uma quantia exorbitante menor, você já consegue viver super confortável pelo resto da tua vida ainda e as próximas gerações, se você tiver. Mas a questão do vídeo não era essa. É que eu adoro ficar dando voltas assim sobre um assunto. A questão é, foda-se, por que que as pessoas estão deixando de ser autênticas? Por que que elas estão tentando terceirizar, às vezes, até para a máquina, para a IA, coisas que são de gosto pessoal? Elas querem até perguntar ali para a máquina assim, eu deveria gostar disso ou não deveria? Do tipo assim, cara, você que tem que decidir se você gosta ou não gosta. Você que tem que tomar decisões. Você que tem que orientar ali o que deve ser feito e o que não deve. Mas dá para usar, né? Dá para utilizar para algumas coisas, mas isso ainda está longe de ser perfeito. E isso, a grande crítica não é nem as máquinas ou a IA, a crítica é essas pessoas aí. A gente em geral, né? Todo mundo faz isso. Nós somos, por natureza, copiadores e imitadores. É assim que a gente aprende a falar. E outro insight que eu tive é nenhuma ideia original. Uma vez a Code Sanchez, que é uma empreendedora, ela falou assim que ela estava tendo um pouco de sucesso ali na vida dela, né? E daí um ex-amigo de escola, assim, de colégio, né, que eles chamam lá, que é de faculdade, falou assim: você não tem nenhuma ideia original na sua cabeça. E daí ela respondeu assim, né? Do tipo, eu fiquei chateado no começo, mas depois eu vi que isso se tratava mais da frustração pessoal da pessoa. E realmente é, tá? Realmente isso é verdade. Mas eu, na hora, na lata, eu já pensei, porra, por que que a pessoa tá falando isso? Nenhuma ideia é de fato original. Nenhuma ideia de fato vem da nossa cabeça. Você acha que as ideias que você tem vêm da tua cabeça, mas na verdade, qual que foi a fonte inicial de informação? Merda, cara, o meu microfone ele fica desligando porque assim, ele identifica que não tem nenhum volume sendo recebido e daí ele meio que não fala nada. Mas deixa eu deixar um áudio rolando aqui, que daí ele identifica que tem algo de som. Vou deixar bem baixinho, tá? Para não atrapalhar o vídeo. Pronto. E daí, assim, nenhuma ideia vem de fato da nossa cabeça, porque quando você já nasceu com um pacote básico de informação? Não. Ele foi todo inserido na sua cabeça, você não sabia nada, porra nenhuma. Ou seja, a tua fonte de conhecimento ela já é externa. Ou seja, a tua fonte de conhecimento ela já está corrompida. E quando você tiver ideias e você tiver pensamentos, ao que você vai recorrer? A sua base de conhecimento. Ou seja, quanto menor a sua base de conhecimento, quanto mais burro você for, mais você vai estar condenado àquela pequena fração que você tem. Inclusive, já existe aí uma ideia de que quanto mais linguagens você conhece, que você sabe falar, melhor você consegue se expressar. E o porquê disso? É porque tem algumas linguagens que elas têm mais palavras, outras têm menos,
mas também porque elas têm ditados meio específicos, coisas que só funcionam naquela língua. Então faz sentido, né? A mesma teoria eu tenho para a questão do conhecimento. Nenhuma ideia é original, porque tudo que foi plantado anteriormente já veio de outro lugar, sabe? E a gente nunca faz muito bem a curadoria dessas informações. A gente meio que vai criando um ciclo de confiabilidade nas informações que a gente tem e construindo crenças e crenças. E essa é a nossa lente sobre o mundo, a partir dessas crenças que às vezes nem são verdades. E uma das grandes fios aí que tem na atualidade, e olha o insight, olha a outra pedrada que eu vou lançar aqui. Se a mentira conservadora e tradicional que nós estávamos rejeitando há uns 10, 20 anos atrás, do tipo, ó, faça faculdade, arrume um bom emprego e se aposente aos 65 anos. Se a gente já sabe que isso é uma mentira e tal, talvez quando a gente se aposente nem tenha aposentadoria, porque a gente já sabe que isso é um esquema de pirâmide do governo e que já está quebrando e já quebrou, porque na real eles gastam muito dinheiro e roubam 600 bilhões e de repente, quando eles veem que a conta não vai fechar, eles vão lá e renegociam essa dívida do tipo, não, 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 você vai ter que trabalhar mais 10 anos. E daí daqui a pouco não vai dar de novo e eles vão falar, precisamos fazer uma nova reforma da Previdência. E daí você vai ter que trabalhar mais 10 anos. E assim vai, tá ligado? Até o ponto que a gente vai, tipo assim, ficar um ano aposentado e simplesmente cair duro no chão. Porque isso não é segurança nenhuma. Ainda mais que todo mundo que é mais jovem, geração Z, inclusive, palmas para vocês, acertaram nisso, tá começando a perceber que tem muita coisa que não vale a pena se escravizar. Ou seja, eles estão quitando do mercado de trabalho. Aí eles ficam falando, ai, geração nem estuda nem trabalha. Na verdade, assim, eles têm alguns que são vagabundo mesmo, né? Mas, assim, alguns eles estão parcialmente certos. Porque se não for condições adequadas, eles não vão entrar, sabe? Eles não vão ficar fazendo isso. E foi uma geração que meio que diz chega. Inclusive, melhoraram até as vagas de várias empresas aí por conta disso. E é o que tem que ser mesmo. O mercado tem que se autorregular dessa forma. Os trabalhadores batem o pé e falam assim: olha, se não tiver condições mínimas adequadas, um salário decente, eu não vou trabalhar para você. E de repente essas empresas vão começar a quebrar. Do tipo assim, que merda, né? Vou ter que pagar um salário decente. Só que também o Brasil é foda, sabe? Porque assim, eu entendo os dois lados. O, tem alguns filha da puta que são pilantra aqui no Brasil, que são exploradores? Tem muito. Só que assim, o governo também fode os empresários, né? Tipo assim, parece que é um crime você ser bem sucedido no empresariado. Então, meio que um funcionário que custa ali 2.000 o salário dele, né? Na real, ele vai, tipo, custar 3,5 pro patrão, assim. E ele vai ter que repassar um monte de tributos pro governo. Eles até queriam aprovar uma lei assim, que na real o patrão paga todo o salário e daí o empregado que paga. Nossa, isso ia ser uma maravilha, sabe? Só que daí o governo tem que ter alguém, né, para ser o bode expiatório deles, né? Ai, é culpa dos empresários. Se isso acontecesse, as pessoas iam começar a ver: ei, por que eu tô dando R$ 1.500 todo mês pro governo? Pessoas que recebem salários mínimos, né? Eu podia estar ganhando o dobro do que eu tô ganhando, mas meu governo me rouba todo mês. Ah, não, isso vai acabar. Tipo, ia ter uma revolta enorme. Eles não são bobo de aprovar uma lei dessas, tá ligado? Eles meio que ia ser um tiro no próprio pé. Mas a relação que eu tô querendo falar aqui é que se a mentira do passado é essa tradicional conservadora era de arrume emprego, faça faculdade, essa história aí que vocês já sabem, que todo mundo já faz comercial aí no inicial quando tá tentando vender um curso. A nova mentira que eles vão contar daqui a alguns anos
essa mentira do marketing digital. Essa mentira aí do venda de assets digitais e produtos. Do tipo, ó, você só precisa de, é, você sabe, construir um curso ou você ensina um curso de a vender curso, ou na verdade você vende tráfego pago, ou olha só como legal, você pode fazer design para empresas, e olha só que mercado gigante, tem 400 zilhões de empresas no Brasil, logo o seu mercado é muito fácil. Cara, não é assim. Não é assim, tá ligado? Porque você manda mensagem para o empresário, e eu já fui há pouco tempo atrás, empresário, eles meio que não estão interessados em comprar, sabe? Às vezes eles precisam da tua solução ali, do que você vende, mas eles não querem sequer te responder. E eu passei por isso, eu fiz muitos contatos uma época que eu estava tentando freelance, e às vezes você simplesmente cai num atendimento automático e eles simplesmente te ignoram. Te ignoram. Ou seja, às vezes você precisa ser até meio chato, insistente para conseguir receber uma simples resposta do tipo, oi, tudo bem? Se você já chega falando assim, olha, tem um negócio que funciona assim, assim, assado, cara, esquece. Na real, uma das grandes coisas que me fizeram perceber que, que dá mais certo, por incrível que pareça, é relações pessoais. Não tem nada a ver com o produto que você vende, se você é bom nele. E parece que o que mais importa é se você tem algum contato com aquela pessoa ali que é o decisor. Por exemplo, eu sou amigo da pessoa que decide lá as coisas, né? É a tia da minha amiga, por exemplo. E daí eu crio uma relação pessoal e por conta disso eu consigo. E empresas também é a mesma bosta. Tipo assim, às vezes a pessoa chega lá com um diploma e coisa e tal. Vocês já sabem, né? O QI, quem indicou. Mas a mentira do digital é essa. A mentira que você vai enriquecer com o digital, você vai ganhar muito dinheiro, vai comprar Lamborghinis e Ferraris e você vai quitar do CLT. E daí eles ficam lançando essa porcaria de jornada de herói que já tá batida pra caramba. E você vê um VSL, um vídeo de vendas, que é a mesma coisa, que é a pessoa falando assim: você tá cansado de aguentar o patrão chato e de ter que levantar todo dia cedo, então eis a solução para os seus problemas. Eu também era assim, e daí eu passei por dificuldade, e daí eu encontrei. Aí, assim, ó, sempre essa parte da história ela fica meio obscura, porque eles não contam direito, mas eles falam que teve uma virada ali, né? Um ponto-chave da vida deles que, nossa, que aconteceu alguma coisa que mudou tudo. Do tipo assim, eu aprendi com alguém lá da gringa que eu não posso falar o nome e que eu não posso falar a fonte, mas que foi muito foda, assim. Ou assim, uma experiência mágica que aconteceu, ou uma situação de puta merda, o meu microfone fica desligando de 10 em 10 minutos aqui, mesmo rodando um som. Deixa eu ver se com esse barulho de chuva aqui. Se ficar com chiadinho é porque eu coloquei um sonzinho de chuva aí pra não desligar meu mic, tá? Mas é essa merda aí. Essa é a nova mentira digital, assim como contaram a mentira conservadora que eu acabei de dizer para os nossos pais. Essa é a atualizada, sabe? E talvez, só talvez, eu esteja muito errado sobre isso, mas é legal esses conhecimentos que a gente teve ali, né? Por exemplo, hoje a gente tem dois, na real, né? A gente tem duas mentiras no bolso. A gente tem essa mentira aí do trabalho duro, que vai dar tudo certo, né? Consiga um emprego e eles vão te valorizar. E a gente tem a outra mentira no bolso, que é, cria um curso no digital e você vai ficar milionário e tudo mais. Ou faça uma lojinha de e-commerce. Cara, pelo amor de Deus, sabe como que é difícil fazer a porra de um e-commerce? E tá tudo bem, sabe? Tem gente que vai conseguir, mas sabe por quê? Porque existe uma coisa chamada muro de proteção.
Quanto mais difícil uma coisa é de fazer, quem consegue tem muito sucesso. Porque não é qualquer idiota que vai lá e simplesmente fazer uma lojinha de e-commerce e vai bater o negócio dele que já está rendendo milhões todo mês, sabe? Não é assim, sabe? Não é assim. E muitas vezes a única pessoa que vai ter algum lucro rápido dessa forma vai ser uma pessoa que vende curso enganando outras pessoas, sabe? E é uma coisa que eu rejeito fortemente, sabe? É ficar falando coisas que eu não sei, ficar falando coisas que eu não tenho certeza. E é meio merda, porque às vezes você faz uma pesquisa super sofisticada ali sobre um assunto e alguma coisa, e meio que no final de contas as pessoas às vezes vão cagar pro que você falou. A verdade, ela parece que não é tão interessante, né? Quando você conta uma mentira, parece que as pessoas prestam tanta atenção, né? Porque elas querem essa anestesia, né? Elas querem dizer que, na verdade, isso é tão fácil, na verdade, isso é tão simples, né? E realmente é, né? Ficar rico, ser bonito e tudo mais, sei lá, coloque aí todas as coisas boas da vida aí, e na verdade é super fácil, sim, né? É tão fácil que todo mundo conseguiu, inclusive, né? A gente mora aqui no paraíso, né? O Brasil inteiro é Alphaville. Só que não, né? Só que não, é totalmente contrário, né? É uma questão da exceção que consegue. Hum, mas o lado bom, para também não ficar nesse vitimismo e ficar falando que a coisa é 100% ruim, uma vez eu fiz uma pesquisa e eu descobri que tem muitos milionários aqui no Brasil. E, cara, ser milionário já tá bom, sabe? Já, nossa, já resolve praticamente o que 90% da população não tem. E eu acabei descobrindo que a porcentagem em relação à população é muito alta, sabia? Eu até tenho que buscar meus dados aqui. Eu vou buscar rapidinho aqui essa palavra aqui no meu Canvas. Milionário. Milionário. Eu tava procurando assim sobre a questão de milionários na internet, né? E assim, eu não vou conseguir achar o dado aqui porque meu mapa aqui tem muitas infos. Mas, cara, a relação era tipo assim, sei lá, papo de 5, 10% da população. Não, 10% acho que era outra coisa. Mas assim, 5% da população era milionária. Eu fiquei, o quê? É o quê? Isso tá certo? Isso não pode ser verdade. E eu pedi a fonte, sabe? E eu fui consultar as fontes. Eu fiquei assim, e eu acabei descobrindo que tem muita gente que é milionária aqui no Brasil. E aí também meio que faz sentido. Outra teoria que eu tenho que é o seguinte: num país onde tem muita diferença social, mora também muita oportunidade. É aquela questão, onde todo mundo está chorando, você faz o quê? Você vende lenço. Onde tem muita gente sofrendo, você chega lá e oferece uma solução e de repente, né, as pessoas compram de você. Rejeito essa ideia de ficar explorando essa dor se obviamente você não vai entregar nada no final. Mas a relação que eu quero fazer sobre tudo e a conclusão dessas ideias, que foi o começo desse vídeo, ai, sabe, gente, às vezes a gente tem que tacar mais o foda-se, e não do tipo, ser inconsequente e não pensar no amanhã, mas do tipo, parar de ficar perseguindo essas coisas que parecem mentira, parar de querer ficar se anestesiando com essas coisas que no fim não dão completude. Tem poucas as coisas que a gente olha na vida e fala, cara, isso é tão verdadeiro, isso é tão autêntico. Essas coisas que são tão boas que a gente fala, aqui tem personalidade. E mesmo que não se tivesse nenhuma personalidade ou nenhum carisma, a gente conseguisse apreciar determinadas coisas e falar, cara, isso daqui foi muito bem feito, isso aqui foi muito bem executado, com excelência. Isso, inclusive, é um dos motivos pelos quais eu acredito que sim, a gente deve separar o artista da obra.
Às vezes pode ser uma pessoa babaca na vida real, mas ela fez um trabalho excelente, sabe? Ela fez ali uma coisa que pode ser apreciada. E tem coisas, inclusive, que saem de lugares que não são muito bons. O gosto para gente que consome muitas vezes é ótimo, mas às vezes aquele filme que foi feito lá teve altos perrengues por trás da produção dele. Às vezes os atores estavam insatisfeitos. A mesma coisa uma empresa. A gente vai lá numa empresa comprar os produtinhos, né? Enche nosso carrinho, vai feliz e ir embora. Mas às vezes tem, sei lá, um trabalho escravo acontecendo por trás para aquela empresa estar rodando tão bem assim. Entende o que eu estou falando? Às vezes as coisas que estão por trás elas nem vêm de... Por exemplo, Estúdio Ghibli. Cara, as histórias são legais, são assim, tem uma emoção, tem uma coisa de sentido, né? Uma lição de moral ali, é tudo muito bonito, assim, e tal. Não é minhas preferidas, né? Tipo, mas assim, eu consigo apreciar, sabe? Poxa, foi algo muito bem feito. Aí descobre, né, que lá o diretor lá deles, né, o Miyazaki, não o que fez os jogos, tá? É outro Miyazaki. E não também parece ser um pintor lá, sei lá. Que seja, né? É um Miyazaki lá, é um velho filha da puta. É, ele meio que extorquia, né, os animadores dele. Tipo assim, dava muita carga de trabalho para eles. E muita gente acabava desistindo, né? Não aguentava a pressão. Ou seja, o filme lindo que a gente viu ali, né? A animação linda, foi feita com muito suor e lágrimas por trás. Mas o que eu tô falando é que eu prefiro dar muito mais valor a essas coisas que parece que foi feita com rigor, com personalidade. Algo que foi limpo, algo que foi pensado para ser perfeito e às vezes nem precisa ser tão robusto, sabe? Não precisa ter essa grandiosidade toda, mas ela precisa ser efetiva. Ela precisa funcionar tão simples e tão bem naquilo que ela se propôs a ser. Às vezes, se você não tem realmente a capacidade de produzir algo tão grande, tão bom, tá tudo bem, sabe? Ninguém tem orçamentos milionários aí, ninguém tem um estúdio de edição ajudando, ninguém tem uma audiência tão grande assim. E entende o que eu tô falando? Você não vai ser filho do dono do Banco Master lá. Então, tem muita coisa que a gente não tem, que a maioria da população não tem, acesso restrito para nós, que a melhor coisa que a gente pode fazer é reduzir o escopo. Que pelo menos na redução do escopo a gente consegue fazer as coisas muito bem. A gente consegue fazer perfeito. E o lado bom da coisa é que tem 7 bilhões de pessoas no mundo e que a gente tem internet, ou seja, a gente certamente consegue achar nesses 7 bilhões de pessoas alguém que consiga gostar das mesmas coisas que nós. E talvez nem necessariamente para construir um negócio, mas simplesmente conversar com essas pessoas, falar, do tipo assim, a gente tá se ferrando, mas a gente tá junto. Tipo, a gente tá aqui, sabe? A gente tá erguendo uma bandeira. Do tipo, não em luta de nada, mas tipo assim, cara, a gente é igual, sabe? A gente pensa junto. Aqui tem um pouquinho de cult de massa rolando. E isso é muito legal. A gente se acha muito único. Até que a sua música que você falava que era a sua favorita tá tocando num programa de domingão, assim, que passa na TV aberta. Aí você fica, cara, é óbvio, né, que eles vão lançar uma edição comercial toda estourada e vão estragar a tua música. Mas daí você sai na rua e de repente está escutando aquela música tocando nos lugares assim. E você fala, na real eu não tenho um gosto tão único assim. Na verdade, talvez meu gosto seja mais padrão do que eu acho. Mas a gente vai criando essas interseções e grupos
para se identificar até, talvez até causar essa sensação de pertencimento. E é muito legal, né? Quando a gente tem essas pequenas comunidades. Eu acredito fielmente que quanto menor uma comunidade é, mais restrito, como posso dizer assim, melhor ela é. Porque tem essa coisa, na verdade eu acho e não acho, né? Porque assim, tem essa coisa de o que é pouco, né? O que é VIP, assim, é melhor. Tem essa questão da restrição, né? Que é, às vezes algo que fica na mão de poucos ali, que é uma parada meio que nossa, né? Meio que única, que a gente talvez não queira dividir com todo mundo, mas talvez seja legal expandir também, porque daí a gente começa a descobrir que, nossa, tem muita gente que concorda com a gente, que tem muita gente que pensa igual. Talvez tenha muita gente que queira ajudar, inclusive, que passou um passinho mais adiante ou dois passinhos a mais adiante já pode ajudar a gente a chegar onde a gente quer chegar. Isso é muito massa. Então, eu acredito que é um pouco dos dois. Acredito que, por um lado, é legal essa expansão, né? Ela traz muitas possibilidades, mas eu também tenho essa questão do carinho, né, por comunidades pequenas. Inclusive, eu estou pensando em fazer a Saints Club, que em geral tem acredito que vai ter um foco ali de desenvolvimento. Vou acabar puxando para o meu lado, que é. Esse barulho foi do meu WhatsApp, tá? Não foi de vocês. Ninguém manda mensagem para vocês, tá? E provavelmente essa mensagem deve ser da minha chefe, falando: Ei, venha mais cedo trabalhar amanhã. Então não se preocupe, tá? Mas esqueçam isso. Eu tava. Eu acho que eu vou fazer, inclusive, essa comunidade Saints Club. Não vou dizer que não vai puxar um pouquinho para o lado financeiro, porque talvez isso seja a parada que eu mais esteja focado no momento, que é ganhos financeiros, do tipo, chegar num ponto onde a minha subsistência esteja 100% garantida e eu não precise de fato fazer mais nada. E daí vai chegar um ponto que eu vou rapidamente me enjoar, e daí eu vou simplesmente querer fazer muita coisa, porque isso vai me preencher, porque daí eu vou poder perseguir as minhas paixões, vou poder estudar as coisas que eu gosto de estudar, por mais que muitas eu aplique só uns 10%, mas que seja algo que eu realmente quero correr atrás, é algo que eu realmente quero fazer, que me traz completude. E, e se vocês quiserem, até eu posso ajudar muito, 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 muito vocês nessa questão de relacionamentos e tal. E, e diretamente, né, falando ali com quem vocês se relacionam, não eu, né, mas assim, posso passar altas e altas dicas sobre isso também, mas sei lá, parece que relacionamentos para mim é um assunto tão datado, tipo, é que a gente sempre tem essa ignorância, né, de achar que os nossos problemas resolvidos não são problema mais na vida de ninguém, ou que o que a gente está passando, todo mundo está passando. E a real não é, né? Todo mundo está em tempos diferentes. Tem gente que já resolveu uma coisa, não, mas não resolveu outra. Mas a gente está com esse cubo mágico da vida na mão e a gente acha que o nosso cubo mágico é igual ao das outras pessoas. E realmente não é. Mas assim, vai ser uma questão de desenvolvimento pessoal. Vamos torcer para que isso não vire um grupo de como pegar mulher. Tipo, cara, não. Vamos focar em autodesenvolvimento de verdade. Tipo, aprender coisas novas, aprender coisas que realmente agregam na nossa vida. Não que isso não agregue, né? Isso agrega um pouco também, né? Até porque, ó, se a gente for partir até para um lado mais místico da coisa, meio que parece que a gente não consegue resolver umas áreas se a gente não resolver outras, né? E quanto mais resolvida estão todas essas áreas da nossa vida, mais a gente transcende aí e consegue olhar as coisas como um todo, né? E sentir essa sensação de completude, de vigor na nossa vida, do tipo, isso aqui que a gente está fazendo tá valendo a pena de fato.
Isso aqui está sendo muito único. E até ajudar outras pessoas, estar numa posição tão alta a ponto de conseguir ajudar outros sem orgulho, sem ego, simplesmente realmente, né, focando em ajudar o outro, porque a gente já resolveu tudo na nossa vida, né? Então a gente está à disposição ali para fazer isso sem nenhum tipo de humilhação, né? Do tipo, ó, eu sou bom, já resolvi tudo, agora eu vou ajudar vocês, seus merdas. Não, né? Muito menos eu, tá? Que ainda tenho muitas coisas para resolver. Mas é isso, é um formato de vídeo um pouco diferente, tem um videozinho rolando de fundo aí para vocês se entreterem. Espero que vocês tenham gostado desses quase 40 minutos de fala intermitente.